para receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome já portou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo longe tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais uma escola bíblica semanal. Sem sombra de dúvida, estar com o nosso Deus é um verdadeiro banquete espiritual. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. Eu convido você, neste momento devocional que antecede o nosso estudo, a abrir a sua Bíblia na Palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 14. Lá o versículo de número 21 assim nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Convido você a cantar esse versículo junto comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 15, verso 14 nos diz, verso 13. João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Na cruz do Calvário, quando Cristo se entregou por nós, olhando para a cruz, é que temos condição de termos os nossos olhos abertos para ver o seu amor, enxergar o seu amor, receber o seu amor. E nos número 334, ouvemos o nosso Salvador. E no número 334, na cegueira eu andei impedido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas na glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador.
Louvado seja o Senhor. Tenhamos um bom estudo nesta noite. Chegamos finalmente à última carta contida no Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. E eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 22, a carta escrita à igreja em Laodiceia. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, ilumina nossa mente e coração, perdoa os nossos pecados e no sangue de Cristo Jesus, nos encaminha para a verdade de Tua palavra, para sermos transformados por ela, para glorificar o Teu nome, na mediação de Teu Filho e no poder do Espírito Santo oramos. Amém. Meus queridos, o título da nossa lição de hoje é Laodiceia. Ela se achava, mas o subtítulo da nossa lição nos indica que as coisas, muitas vezes, podem não ser como nós pensamos que elas são. A cidade de Laodiceia, ela ficava próxima à cidade de Colossos, a cidade para onde o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses. O nome daquela cidade, Laodiceia, era uma homenagem à esposa do seu fundador, Laodice. Aquela cidade ela havia sido conquistada pelo Império Romano em cerca de 133 a.C. e era uma cidade comercial, uma cidade próspera, um centro bancário, uma cidade inclusive produtora de uma lã de altíssima qualidade. Também é de se destacar na história daquela cidade uma escola de medicina. E naquela escola de medicina eles desenvolveram um colírio que era eficaz para o tratamento da infecção nos olhos. Esse colírio ficou conhecido como pó frígio. Todo esse contexto de grandeza, todo esse contexto de destaque, seja através das atividades econômicas, seja através da ciência, né, as ciências médicas, seja através, né, da agricultura e da pecuária, tudo isso gerava um contexto em que aquela cidade podia orgulhar-se de si mesma. Neste contexto, a igreja também poderia orgulhar-se de seu sucesso. Mas como que estava a igreja de Laodiceia, segundo nos narra o texto? Aquela igreja era uma igreja apática, aquela igreja era uma igreja indiferente, aquela igreja, usando a própria linguagem bíblica, era uma igreja morna. Qual era o problema daquela igreja, segundo nós lemos pelas advertências do Senhor Jesus? Era uma igreja cega, uma igreja iludida. Ela pensava que era de um jeito, mas na verdade era completamente diferente daquilo que ela pensava a respeito de si mesma. E assim a igreja de Laodiceia recebe a mais severa de todas as repreensões das 7 igrejas às quais são escritas o livro do Apocalipse e às quais são remetidas cartas enviadas pelo apóstolo João. Em comparação com as outras igrejas, nenhum elogio, absolutamente nenhum elogio é feito à igreja de Laodiceia. E assim,
Jesus repreende a igreja, porque ele conhece a igreja. Como é que o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia? Ele se apresenta como o Amém, ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira, ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. O que é que isso significa? Em primeiro lugar, o Amém, né, que é o nosso famoso e assim seja. Nós costumeiramente terminamos as nossas orações com Amém. Muitas das nossas canções, especialmente os nossos hinos tradicionais, em forma uma oração em forma de canto, orações em forma de canto, nós concluímos cantando Amém. Ao final dos nossos cultos, quando o pastor impetra a bênção, nós cantamos Amém. O que significa amém? Significa que assim seja, mas aqui nesse sentido está unido à ideia de testemunha fiel, porque todas as promessas bíblicas, todas as promessas feitas por Deus têm o seu amém, têm o seu e assim seja na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o próprio cumprimento da obra de Deus, tanto quanto a garantia do cumprimento de cada uma das promessas de Deus que são encontradas na sua palavra. E é por isso mesmo que nós podemos e devemos obedecer à vontade de Deus e trabalhar na obra de Deus, porque Deus é fiel. E Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que morreu na cruz, mas reviveu, ressuscitou, ele é a fiel testemunha de Deus. Ele é aquele que nos garante a fidelidade de Deus, nos garante a veracidade de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Ele é a testemunha fiel. Jesus se apresenta como aquele que testemunha de forma clara, verdadeira, inequívoca a respeito de Deus. Então, a sua palavra a respeito de Deus é uma palavra confiável. E, mais uma vez, nós precisamos lembrar que a ressurreição é o maior sinal da fidelidade de Deus e das suas promessas, e ainda é a garantia desse Jesus vitorioso, desse Jesus que é verdadeiro. Ele é a testemunha fiel, porque é somente por meio de Jesus que Deus é apresentado fidedignamente, que Deus é apresentado fielmente ao mundo. Não há condição de conhecermos a Deus senão por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel, ele é o princípio da criação. Aquele que estava no princípio, na criação, quando lemos no Gênesis, Deus, em sua forma triuna, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, três pessoas distintas, mas sendo um único Deus, desfrutando de uma única essência divina. Jesus Cristo, que é o Verbo, ele estava com Deus, no princípio ele era, no princípio ele estava com Deus, ele é Deus. Jesus Cristo estava na criação, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele é aquele que estava no princípio da criação, mas também nós podemos e devemos ler esse princípio da criação como ele sendo o primeiro na ressurreição. Lembre-se que a criação de Deus, nós como criaturas de Deus, fomos afetados pelo pecado, mas Jesus Cristo, ao morrer e pagar o preço pelos pecados daqueles que creem nele, Jesus Cristo regenera, ressuscita espiritualmente aqueles que estavam antes mortos de seus delitos e pecados, e ainda ele é a primícia daqueles que vão ressurgir no último dia. Jesus Cristo é o princípio também dessa nova criação, a criação que é restaurada nele para a glória de Deus. Jesus Cristo é o Amém, é a testemunha fiel, é o princípio da criação. É assim que ele se apresenta à igreja de Laodiceia e afirma de forma clara: eu conheço as tuas obras. Essa expressão que se repete em cada uma das cartas escritas a essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, nos mostra a onisciência de Deus, nos mostra que o nosso Senhor, ele conhece a sua igreja, a igreja pertence a ele, e não somente pela sua onisciência, mas pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção, pela sua bondade, pelo seu zelo. Ele conhece cada detalhe, ele conhece tudo o que se passa na mente e no coração daqueles que pertencem à igreja. Há algo interessante na forma como o nosso Senhor Jesus
ele se refere aos problemas da igreja. És morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Segundo o comentário de Craig Questen, se é que a pronúncia está certa, mas ele vai dizer que essa imagem que nós encontramos aqui, Jesus, ao fazer referência ao morno, né, dizendo que ele não é nem frio nem quente, está se referindo às ações de hospitalidade naquele contexto histórico. Quando um convidado era recebido, geralmente se oferecia a bebida, né, tão clássica, tão cultural do ambiente mediterrâneo, que era o vinho. Né? E o vinho, ele, para ser oferecido ao convidado, ele era ou colocado, né, na neve, né, no gelo, né, nas regiões mais frias, para manter, colocar ele numa temperatura, né, mais fresca, mais gelada, ou ele era colocado em água quente, né? E, segundo esse comentarista, naquele contexto, oferecer um vinho morno significava que você não estava nem um pouco preocupado com o seu convidado, né? Porque a bebida morna era desagradável e isso indicava uma falha na recepção. Ainda pior, era como se fosse um insulto ao convidado. Ainda existe uma outra interpretação possível para esse verso, né? Que a Colossos, a cidade que ficava a 16 quilômetros a sudeste de Laodiceia, era uma cidade que possuía fontes de águas frias e ali as suas águas frias refrescavam o sedento, enquanto uma outra cidade, a cidade de Hierápolis, que ficava a 10 quilômetros ao norte de Laodiceia, possuía fontes de água quente e ali as pessoas, né, tinham acesso ao alívio das suas dores nessa água quente, nessa água terapêutica. Então, existe também essa possibilidade de você aqui, a cidade de Laodiceia está sendo comparada a essas duas cidades. Então, você não traz nem benefício de um jeito nem benefício de outro, você é morna. O problema dessa cidade é o problema de ela não ser nem boa de uma forma, nem oferecer qualidade de uma forma, nem oferecer qualidade, nem oferecer bênção de outra forma. Né? E assim a igreja de Laodiceia é apresentada e Jesus dá uma palavra muito severa, muito pesada. Ele diz que por causa dessa mornidão, a igreja de Laodiceia está a ponto de ser vomitada da sua boca. Né? E como que a igreja então, ela deveria viver, né, diferente do que ela estava vivendo? Aquela igreja, né, que estava nessa condição de mornidão, ela deveria ser uma igreja que se dedicasse ao serviço, deveria ser uma igreja que se dedicasse ao autossacrifício, deveria ser uma igreja que imitasse o seu Senhor. Esse é o alvo que aquela igreja deveria perseguir. O serviço, o autossacrifício, a imitação de Cristo Jesus. Mas como é que aquela igreja estava vivendo? Aquela igreja se via como autossuficiente. Aquela igreja estava fechada em si mesma. Aquela igreja estava satisfeita consigo mesmo. E é por isso que Jesus diz que aquela igreja estava completamente iludida. Ela estava se auto-enganando. Ela estava se enganando a si mesma porque não conseguia perceber o seu desserviço, não conseguia perceber a sua mornidão. E assim Jesus diz que tem náusea dessa igreja. Ele está a ponto de vomitar essa igreja, o que significa que ele estava a ponto de rejeitar, é isso mesmo, estava a ponto de rejeitar aquela igreja. Essa imagem é muito forte. Será que você consegue imaginar Deus rejeitando alguém? Será que você consegue imaginar essa situação tão caótica a ponto de trazer náusea a Deus? Pois bem, isso acontece por causa das obras más. No entanto, apesar dessa indicação, apesar dessa reprimenda, Jesus, como sempre, ele se coloca graciosamente, oferecendo o favor imerecido, e assim ele se coloca a aconselhar e a repreender aquela igreja. Ele fala ao coração da igreja. Ele poderia dar ordens,
né? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. O próprio livro do Apocalipse vai enfatizar a soberania, o governo, a direção, o poder de Cristo em todos os seus capítulos. Mas ele fala em tom pastoral, ele fala em tom de hospitalidade. É muito interessante essa forma como Jesus se coloca a uma igreja que está sendo duramente repreendida, a uma igreja que, diferente de outras, não recebe nenhum elogio. E assim ele se coloca de forma amorosa, de forma pastoral. Qual é o problema? Aquela igreja era obstinada, aquela igreja era indisciplinada, aquela era uma igreja de dura serviço, ou seja, que não se curvava diante da realidade, mas Jesus se refere dizendo, eu te aconselho, eu te aconselho a comprar de mim. Ironicamente, essa compra nos remete ao livro do profeta Isaías, capítulo 55, porque Jesus, o que ele oferece, ele oferece de graça. Então, ele está oferecendo sem custo. E qual é o problema? É porque aquela igreja, aquelas pessoas estavam buscando as coisas no lugar errado. Estavam buscando a sua satisfação, estavam buscando a sua aprovação, estavam buscando o seu senso de sucesso nas coisas erradas. O sucesso daquela igreja não poderia estar no fato dela estar situada, dela estar localizada em uma cidade cheia de características de prosperidade financeira, material, científica. Aquela igreja precisava buscar características de sucesso na vontade de Deus, na vontade de Jesus, no desejo de Jesus. Que assim, aquela igreja é orientada a buscar em Jesus, comprando dele, ainda que sem preço, tudo aquilo que de fato lhe era necessário. Aquela igreja é descrita como uma igreja que está num verdadeiro estado de penúria, uma penúria total. Ela é descrita como pobre, ela é descrita como cega, ela é descrita como estando num estado de nudez, nua. Mas por que essa igreja é descrita como pobre, como cega e como nua? E aí a gente percebe, as referências, as riquezas materiais, as riquezas humanas, que tantas vezes são colocadas como mais importantes do que as riquezas espirituais. Jesus orienta a comprar com ele ouro refinado pelo fogo para se enriquecer. Não as riquezas oferecidas pelo mundo, mas o ouro aqui, o ouro de Jesus, os valores de Jesus. Abandone as riquezas que são oferecidas por este mundo e busque as minhas riquezas, uma riqueza que é refinada em ouro puro, a minha providência, o meu sustento. Uma segunda colocação é que eles deveriam aqui buscar em Jesus vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas se referem à santidade, se referem à pureza, se referem à busca por dia após dia viver uma vida reta diante de Deus, uma vida que busca se afastar do pecado e busca obedecer aos mandamentos de Deus. E assim, a nudez está se referindo justamente ao fato deles serem pecadores e impenitentes, que não conseguem perceber os seus pecados, que não têm o desejo tanto de se arrepender quanto de mudar de vida. E assim eles são orientados a, em Jesus, buscarem vestiduras brancas para se vestirem. E eles são instados também a buscarem colírio para ungirem os olhos, algo para fazer eles abrirem os olhos, acordarem. E o autor da nossa lição, de forma muito interessante, comenta essa imagem, lembrando do livro de Cântico dos Cânticos, quando a noiva está sonolenta e ela não consegue atender, o livro do Cântico dos Cânticos é um livro que fala da relação entre homem e mulher e também simbolizando a relação de Cristo com a sua igreja, ou de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, e à luz da revelação no Novo Testamento nos remete a Jesus e a sua igreja, que é o povo de Deus, é o Israel de Deus.
na Nova Aliança, e assim, no livro do Cântico dos Cânticos, há uma passagem em que a noiva está sonolenta e ela não atenta, né, para a voz do noivo, ela não atenta, né, para o noivo fazendo a corte que o noivo faz a ela. E é interessante que o livro do Apocalipse é um livro que prepara a igreja justamente para as bodas do Cordeiro, que faz com que a igreja fique atenta para o dia em que Jesus Cristo há de vir e chegará o momento da união final dele com a igreja, da comunhão plena e completa. Por isso a igreja precisa estar atenta e usar esse colírio para abrir os olhos, para ficar desperta para receber o Senhor Jesus. Como é que Jesus age para com a sua igreja? Jesus, ele repreende e ele disciplina. E olha o que o texto diz, ele disciplina quem ama. Disciplina é aplicada aos filhos, é aplicada a quem é da família. Muito interessante o título de um livro de um importante educador brasileiro chamado Isamitiba, de origem oriental, mas aqui no Brasil, durante muitos anos, né, ele defendeu a seguinte ideia, né, título de um dos seus livros: quem ama, educa. Aquele que ama, educa, disciplina, orienta, conduz. Deixar solto, sem falar nada, é não se preocupar, é não se importar. E é por isso que Jesus chama ao arrependimento, porque isso está associado com o zelo. Arrependimento não é um mero remorso, não é uma mera convicção de se estar errado. É sentir na mente e no coração a necessidade da mudança de uma atitude. É ao mesmo tempo em que se chora pelos pecados, buscar em Jesus a capacidade de vencer os pecados. E assim, o nosso Senhor Jesus dá continuidade à sua palavra à igreja de Laodiceia e ele promete. Como é que alguém que é descrito como pobre pode comprar? Como é que alguém que está sendo descrito como miserável, como infeliz, que acha que não precisa de coisa alguma, mas é miserável, é pobre, é cego e nu, pode comprar alguma coisa? Mais uma vez nós nos remetemos à palavra de Deus em Isaías capítulo 55, quando nós somos convidados a comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite, no sentido de alimento espiritual. Jesus Cristo é aquele que abre o mercado e ele mesmo já cobriu o preço das compras. Ele pagou com seu precioso sangue pelo preço dos nossos pecados. E é por isso que nós podemos e devemos buscar graciosamente nele esse ouro refinado, né? Esse ouro que é refinado em fogo, e essas roupas de santidade e pureza, e esse colírio que faz com que nós possamos enxergar. E mais uma vez, assim como ele falou do morno, né? Numa ideia de hospitalidade, mais uma vez ele usa uma imagem de hospitalidade. Jesus está onde? Jesus está à porta, batendo na porta. Basta abrir. Mais uma vez essa cena remonta ao livro de Cantares, porque o amado chega para despertar a sua noiva. O noivo chega, né, para estar com a sua noiva. O noivo chega para falar ao coração da noiva. E assim, quando ele chega, ele bate na porta e a noiva precisa abrir. Jesus vai fazer festa, ele vai dar um grande banquete para aquele que o recebe. E a cena final, descrita no livro do Apocalipse, é justamente a cena do casamento, as bodas do Cordeiro, a comunhão eterna de Cristo e a sua igreja. Há um trono, há um lugar de honra, há um lugar de destaque. Mas, como ensinam as Escrituras, nós somos feitos cordeiros em Cristo. Portanto, é preciso atentar para o chamado de Cristo. A verdadeira honra e a verdadeira riqueza, elas estão reservadas para aqueles que creem em Cristo, aos cristãos, aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Concluindo esse estudo, essa reflexão, esse exame nosso da carta à igreja em Laodiceia, cuidado. O relacionamento com a idolatria, a interpretação equivocada, fantasiosa das Escrituras,
o ceder às tentações do maligno, nos deixando levar pelo pecado, nos deixando nos afastar da vida de piedade, e mesmo o sucesso desse mundo podem nos fazer ficar completamente distantes das verdades de Deus. Tudo que aquela igreja almejava ser, tudo que aquela igreja pensava ser, era exatamente o contrário. Eles pensavam ser felizes, eles pensavam ser prósperos, eles pensavam ser ricos e visionários. Mas nada daquilo fazia parte da vida daquela igreja. Aquela igreja que se pensava feliz era infeliz. Aquela igreja que se pensava próspera era, na verdade, miserável. Aquela igreja que se pensava rica era, na verdade, pobre. Aquela igreja que se via como uma igreja visionária, que conseguia enxergar o seu contexto, a sua necessidade, era uma igreja cega e completamente nua. Precisamos atentar, queridos, nas nossas vidas pessoais, na nossa vida enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto comunidade do Senhor, para a necessidade de vermos as coisas sob a perspectiva do nosso Senhor Jesus. E é por isso que o chamado é urgente. O chamado é para a igreja de ontem, a igreja do primeiro século, né, da virada do primeiro para o segundo século, a igreja, aquela igreja perseguida, aquela igreja que está naquele contexto do Império Romano, mas é também para a igreja de hoje. É fundamental, é necessário, é urgente, é premente que nós venhamos a nos submeter a uma autocrítica, a um autoexame. Nós não estamos sempre certos e quantas vezes, na verdade, estamos errados. Muitas vezes nós pensamos estar pertinho de Deus, pertinho do Senhor, mas na verdade estamos muito longe de Deus. Muitas vezes nós pensamos estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade nós estamos impondo a nossa verdade, a nossa vontade, a nossa interpretação, a nossa visão sobre Deus. Nós somos chamados, queridos, a uma verdadeira e íntima comunhão com o Senhor e o ponto de partida é o arrependimento. É a convicção de erro, é a convicção de pecado, mas o desejo intenso, profundo e contínuo de mudar, de caminhar em direção ao que Deus quer, em caminhar em direção aonde Deus quer que nós cheguemos. É atender a voz de Jesus, é sermos acolhidos por Ele, para que nele nós sejamos tratados, para que nele nós sejamos curados, para que nele nós sejamos transformados e em Jesus nós possamos encontrar verdadeira felicidade, que em Jesus nós possamos encontrar prosperidade espiritual, em Jesus nós possamos encontrar riqueza de caráter, em Jesus nós possamos encontrar visão missionária. Que Deus muito nos abençoe com o estudo de mais essa carta, para que nós possamos glorificar a Deus, obedecendo a sua vontade e acolhendo ao nosso Senhor Jesus naquilo que Ele nos ordena. Ele está batendo a porta. Nós precisamos abrir e enxergar o que Jesus quer. Enxergar o próprio Jesus. Eis que estou à porta e bato, é a palavra do nosso Senhor Jesus. Nós possamos atendê-lo, abrir a porta e ceiar com o nosso Senhor. Quero convidar você, em resposta à palavra de Deus, a cantar junto comigo o hino de número 215. Jesus está à porta do aflito coração e quer fazer nele perene habitação. Nós possamos atender ao chamado do Senhor e, obedecendo a sua voz, nos banquetear com Ele para a glória do nosso Deus. Hino de número 215. E queres
Louvado seja o Senhor, meu querido, minha querida. Que coisa maravilhosa podemos louvar ao Senhor. Quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no canal, a fazer a sua inscrição, ativar o sininho de notificações. E você que nos assiste, querido, eu quero dizer que todos os nossos estudos a respeito das 7 cartas do Apocalipse estão no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Niterói. A nossa equipe de mídia está preparando uma playlist para que você possa assistir cada um dos estudos. Também nos domingos, nos últimos domingos, nos últimos meses, foi feita por parte dos pastores da igreja uma exposição do livro do Apocalipse. Então, nós estudamos nas terças-feiras as epístolas, as cartas escritas às 7 igrejas e também tivemos a oportunidade de expor os capítulos, os demais capítulos do livro do Apocalipse. Não deixe de conferir, não deixe de ouvir essas mensagens, conhecendo assim esse livro tão lindo, esse livro tão precioso, que nos leva a perceber a glória de Jesus e a ter esperança e a viver essa vida, porque sabemos que chegará o dia em que o nosso Redentor há de vir nos buscar. Deus abençoe muito a sua vida e que nós sejamos despedidos sob a bênção do Senhor. E o Senhor